noite, amigos do programa Pauta Livre. Da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos, claro, que pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E eu espero que vocês também estejam conosco. Teremos muitas informações, muitas notícias, todas quentinhas de tudo o que está acontecendo, locais, Brasil e mundo. Aquilo que afeta o nosso cotidiano, ou nós temos quase que a obrigação de saber. Mas eu espero que nesse sextou tradicional vocês venham fazer conosco. Claro que o nosso programa está na palma da sua mão, mesmo que você esteja viajando nessa sexta-feira, se programando para deslocar para uma festividade nesse final de semana. Outros já estão dando continuidade, uma vez que ontem foi feriado de finados e muitos estão alongando o seu final de semana. Mas nós estamos aqui para estar conversando com vocês. Esse é o bom. E eu espero que vocês também não nos decepcionem, que curtam, comentem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Um dia muito chuvoso, a noite passada muito chuvosa. Aqui no nosso Rio Grande tivemos inundações, principalmente lá no norte, lá em Rio do Sul. Inclusive uma viatura da brigada foi filmada sendo carregada pelas águas, e diz que essa inundação aconteceu num intervalo de tão somente 30 minutos, o que é terrível. Também tivemos ventos muito fortes ontem à noite, na quinta-feira, inclusive ali no bairro Restinga, num condomínio na região sul de Porto Alegre, uma caixa d'água balançou. Foi chamada a Defesa Civil e orientou que as pessoas saíssem dali, com a probabilidade de demolir, inclusive, os apartamentos das pessoas. Muitos saíram, mas outros disseram que não tinham onde ir e lá ficaram. Mas a prefeitura disse que a obrigação é da empresa que construiu aqueles prédios ali e não da prefeitura. Então, agora houve uma pausa na chuva e nós vamos ver, mas o final de semana já promete que teremos ciclone extratropical, claro que não aqui na terra, mas ali no mar, e uma frente fria se apresenta e possibilidade de tempestades no nosso Rio Grande do Sul. Também nós teremos muitas informações e muitas notícias. Dentre elas que a violência nas escolas no Brasil todo tem um aumento de 50% em 2023. As razões eu saberia dizer. Os pais pensam que as escolas são para educar os filhos. Não, as escolas são para ensinar os filhos. A educação vem do lar. E diante desses lares conturbados, a maioria de casais que são separados, são filhos que não têm uma mãe junto ou não têm um pai junto, com certeza tem uma mente já conturbada, além das leis brandas no nosso Brasil. E muitos pais que vão tirar satisfação dos professores e às vezes até agredindo os professores, que no meu ver é uma profissão de alto risco. Mas, então, a explicação no meu modo de ver está aí, porque essa estatística, 50% de aumento. Mas já o ministro das Relações Exteriores apela para o embaixador de Israel para a libertação de brasileiros de Gaza. Mas Israel está fazendo o que pode, mas também lembrando que os guerrilheiros do Hamas também tomam conta de Gaza, então, a faixa de Gaza, então, não depende tão somente de Israel. E o temor de Israel é que nessa saída de estrangeiros também saiam guerrilheiros do Hamas. Como essa preocupação é no corredor ali que foi feito por o Egito, que o Egito também teme que possam fugir ou agitarem
muitos guerrilheiros no Egito. Então não pode trazer a guerra ou o conflito que está acontecendo para aquele país por ser vizinho da faixa de Gaza, uma vez que o Egito é uma parceria com Israel, mas não pode se envolver nessa guerra e não pode liberar totalmente esse corredor humanitário que a ONU tanto pede. Brasileiros também foram resgatados, só que daí na Cisjordânia, e eles já chegaram em Brasília. A bolsa, o dólar, os juros, após decisão no Alcopom, que esperar no mercado nesta sexta-feira. Tudo está aumentando. Então isso preocupa a nossa economia. O presidente Lula diz assim: para o Ministério da Fazenda, dinheiro bom é no Tesouro. Mas para a presidência, que é ele, dinheiro bom é em obra. Não sei, mas também tem dinheiro bom para gastos. Falando em gastos, o chefe da Casa Civil agora determinou que não possa ser divulgado os gastos da primeira-dama e nem com o cartão corporativo, porque a imprensa fez muito alarde e agora já está determinado. Sigilo total nos gastos da primeira-dama da Janja, uma vez que a imprensa divulgava e o pessoal achava exorbitante. Agora não vão achar coisa nenhuma, porque está em sigilo. Parabéns, Rui Costa! É um novo governo. Imaginem se acontecesse isso no governo anterior. Após o futebol, também que nós teremos amanhã a final da Copa Libertadores da América, muitos conflitos já houveram ontem na praia de Copacabana. E até pensavam que poderia ter um jogo entre o Boca Juniors e o Fluminense sem público. Mas agora a CBF, após uma reunião, já disse que a final da Libertadores terá público. Quanto a eleições, uma pesquisa projeta uma vitória do ultradireita, que eles chamam esse nome, mas candidato de direita, que é o Javier Milei, com 52% dos votos nas eleições da Argentina. Quem não gosta disso, em maneira alguma, é a esquerda, que está dando toda aquela força para que o Massa é quem seja o vitorioso. Inclusive já pleiteou algum empréstimo de mais de $1 bilhão para a Argentina, porque esse candidato da esquerda, ele é o ministro da Economia também, com inflação de mais de 100% ao ano, dificilmente ele seria aquele admirado pelos argentinos diante da crise que aquele país vizinho ao nosso se encontra. Também falando ainda do futebol, para nós é lá e cá as notícias, um torcedor do Boca Juniors, que viajava para o Rio de Janeiro, foi preso, dirigindo sob efeito de álcool e drogas. Foi numa rodovia federal gaúcha. É um público que está vindo de lá que denigre a imagem daquela torcida. Também, após perseguição, um homem armado que dirigia embriagado foi preso no Vale do Taquari pela Polícia Rodoviária Federal. Parabéns, Polícia Rodoviária. Também a polícia prendeu 3 pessoas transportando ilegalmente pássaros silvestres em Bagé. Às vezes as pessoas pensam que é um crime insignificante, mas com isso a nossa fauna e a nossa flora futuramente poderá ser extinta. Então é um crime de grande potencial, embora que as pessoas pensem só isso que estava fazendo, não. É um crime de grande potencial e tem que ser combatido pelos órgãos de segurança. Também aqui no Rio Grande do Sul, um decreto ampliou medidas de apoios para empresas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. E também o governador já anunciou, o governador Eduardo Leite, uma verba para
a residência social daquelas pessoas que estão fora de suas casas diante daquela catástrofe lá no alto do Taquari. O governo gaúcho também terá uma programação especial para celebrar o mês da consciência negra, que você sabe será agora em novembro. Também o Novembro Azul é aquele que você tem que submeter, principalmente os homens, para o combate ao câncer de próstata. Se sujeitem a isso porque vale a pena. Também foi aprovado um projeto que cria um memorial em homenagem às vítimas de Covid-19 em Porto Alegre. E dentre essas vítimas, infelizmente, está a minha esposa. A gente nunca pensa que o problema chegará a nós, mas a mim chegou. A minha esposa, Terezinha, faleceu vítima de Covid. Parabéns pela iniciativa, então, de criar esse memorial, que é lamentável que tenha acontecido tantas mortes, mas é uma homenagem pós-morte às pessoas que sucumbiram diante deste mal que nos assolou. Lá os Estados Unidos criaram 150 mil vagas de trabalho só no mês de outubro. No esporte, no PAN 2023, o Brasil faturou 2 ouros e 2 pratas na ginástica rítmica. Aquele nosso jogador da seleção brasileira, o Casimiro, sofreu uma lesão na coxa e deve desfalcar a seleção brasileira nas eliminatórias, bem como o nosso craque, o Neymar, embora muitos não o reconheçam, porque ele se diz apoiador do presidente Jair Bolsonaro e por isso que ele é bombardeado por muitos comentaristas esportivos, aqueles de esquerda principalmente. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, diz que o texto de reforma tributária não é perfeito, mas permite salto de qualidade inestimável. No nosso Brasil, nós temos, segundo um estudo, 9 vezes mais gado e frango do que pessoas. Também a terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza já foi divulgada e já passaram pela fronteira, mas os brasileiros continuam fora. O que é preocupante é aquele povo que está lá e aguardando. Nossos patriotas ou compatriotas estão preocupados e a faixa de Gaza continua sob bombardeio. Casos de antissemitismos crescem mais de 1000% no Brasil desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Como você sabe, desde o nosso governo não considera o grupo guerrilheiro, o terrorista Hamas, como grupo terrorista. Segundo eles, diz que a ONU não reconhece como tal, então o presidente e toda a nossa gestão, respondendo pelos brasileiros, também não reconhece. Por mim não, eu reconheço. O grupo Hamas é um grupo terrorista. Já o líder supremo do Irã afirma que Israel está ficando indefeso e confuso na guerra contra o Hamas. Mas, como você sabe, o Irã é que financia todos esses grupos terroristas, Jihad Islâmica, Hezbollah, Hamas e outra. O Irã tem o maior efetivo de exército no Oriente Médio. O segundo é egípcio e terceiro é israelense. Mas o Irã tem 3 vezes um número maior do que Israel de reservistas. E Israel, mesmo que convocando, e já o Irã convocando, continua tendo esse índice. Um exército 3 vezes maior do que o de Israel. E o povo árabe está todo em volta ao povo judeu. Então Israel tem que se recorrer às suas forças para sobreviver diante desses vizinhos tão incômodos. Quase 1.500 pessoas já foram repatriadas pelo governo brasileiro desde o início do conflito entre Israel
e Hamas. Também uma ordem de retirada de hospitais em Gaza coloca centenas de pacientes em perigo lá e risco, segundo a OMS. Essa ordem retirada foi dada por Israel. Também dizem que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias, e Israel disse que realmente bombardeou porque essas ambulâncias estavam sendo usadas por uma célula terrorista do Hamas. Então não foi em vão esse bombardeio. Mas segundo o grupo ou os palestinos dizem que não, estava a serviço da saúde como deveria ser. Mas são informações desencontradas. Também Israel afirmou que Hamas rouba combustível de hospital em Gaza e anuncia a morte de mais um comandante do grupo terrorista. Também muito preocupante aqui no nosso Brasil, na área da saúde, uma infecção por fungo deixa pacientes cegos após mutirão para cirurgias de catarata. Isto é lá no Amapá. A Polícia Federal, aqui no Brasil também, investiga a espionagem de um líder de caminhoneiros pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entregou 62 viaturas para a Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícia e Corpo de Bombeiros Militar. Mas é aquela passada de mão por cima para as pessoas. Não adianta se não valoriza o homem, que o ser humano é a matéria-prima desse bom serviço na área de segurança. Governador Eduardo Leite, reajuste zero ao executivo, se deu um reajuste de 32%, 12% ao judiciário e o executivo nada. Não adianta ter bom armamento, boas viaturas, antecipar 90% do 13º salário, que é uma obrigação do governo pagar até o final do ano. Só esse reajuste inédito que ele deu, ou pagamento para cobrir um rombo do IP Saúde, que seria pagamento de dependentes, caso inédito, além de não receber reajuste, os funcionários públicos ainda tiveram uma redução em seu salário, porque muitos têm dependentes e tiveram que pagar essa contribuição que não existia em governos anteriores. Fez a Semana do Servidor Público, mas homenagear ou festejar o quê? Eu já sei de uma coisa: qual não será o meu candidato à presidência da República, que acontecerá no próximo pleito. E eu acredito que todo servidor público já tem essa convicção. Eu já tenho. O governador do estado atual não será o meu candidato, com certeza. Também há pouco tempo nós tivemos a notícia de que morreu aquela grande atriz, a Elisângela, aos 68 anos. Foi de parada cardiorrespiratórias. Nossos ídolos estão falecendo. Ela era realmente uma grande atriz. Aqui no Rio Grande do Sul, na área da segurança, o surgimento de uma nova facção isola o líder do tráfico na PASC e deixa a segurança pública em alerta. É aqui no nosso Rio Grande. Também o assassinato daquela enfermeira que veio do exterior para tratar de uma herança em Alegrete e foi encontrada morta, ela foi executada. 4 pessoas viram réus na morte desta enfermeira. Ela foi executada por uma facção que planejou isso para repartir os seus bens. É triste, é lamentável, mas é o que aconteceu. A Anvisa também alerta sobre lotes falsificados de 2 medicamentos. Está na imprensa ou está na nossa sinopse. Também não será nada calma a situação do jogo que haverá amanhã, final da Libertadores da América,
porque uma torcida a lá 12, ela é organizada do Boca e jurou guerra no Rio e soma acusações a casos de violência. O presidente Lula também publicou um vídeo ao treinar musculação e chutar bola 5 semanas após a cirurgia. Realmente é uma recuperação meteórica e até meio estranho uma cirurgia desta envergadura. O nosso craque, o Neymar, também falou pela primeira vez após uma cirurgia no joelho esquerdo e acalma os fãs. Parece que o caso não é tão grave como parecia. Mas diante destas e muitas notícias, teremos na nossa sinopse nessa sexta-feira. Um show para você não ir será amanhã no Araújo Viana, Daniela Mercury, aquela cantora que muito lutou pela vitória do presidente Lula e agora clama para que os bolsonaristas vá ao seu show. É uma indicação que eu faço de um show que você não deve ir. É no Araújo Viana, hein? Não esqueça. Mas vamos lá ao Estúdio 1, o Estúdio 2 da nossa emissora. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. É o Pauta Livre da nossa Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. 16 graus a temperatura, muito vento aqui na nossa região, o que me causou uma grande preocupação e a possibilidade da nossa internet ter caído o seu sinal. Mas não, estamos tranquilos, estamos com esse estúdio lindo, produção muito boa, tudo isso é a favor do nosso programa. E eu espero que vocês, embora que o público normalmente de sexta-feira é um público pequeno, porque o pessoal já fica se preparando para o final de semana, alguns até já estão viajando, outros estão, como hoje, alongando a sua viagem e ao seu lazer. Entrou nesse momento a nossa amiga componente do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, a Jane Lima, e o nosso amigo capitão Henrique da Silva e Silva nos dando aquele boa noite.
Ainda não interagir com os nossos amigos, não interagir com nossos amigos, até falei errado nesse momento e eu peço excusas. Mas logo eu estarei respondendo aqueles. Hoje, número 1, foi o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, foi o primeiro e eu já estou respondendo seguindo a grade. Isso aí não pode acontecer. Mas assim é o programa Pauta Livre, é uma conversa entre amigos. Algumas pessoas que devem ser referenciadas, artistas, principalmente por nós, né? Bruna Marquezine, ex do Neymar Júnior, ela fechou um contrato de 6 milhões de reais com o Banco Pan-Americano. Ela é a embaixadora do banco. Segundo o banco disse, ela tinha o perfil ideal. Mas, como vocês sabem, ela fez muita força para que o atual presidente, o presidente Lula, fosse o atual presidente, mas claro que tem direito à sua opção, mas muitas vezes falou, denegrindo inclusive a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Aquele ator, o Lázaro Ramos, o esposo da Thaís Araújo, que até no iate fizeram uma crítica dizendo que o Brasil estava retrocedendo com o presidente Jair Bolsonaro, mas eles estavam naquela mordomia. Até era algo hilário de se ver. Mas o Lázaro Ramos, ele produziu um filme e já está preocupado com o boicote. E se eu fosse ele, realmente eu estaria e muito preocupado. Porque a razão não é o presidente Bolsonaro, o problema é o bolsonarismo representado pelo presidente Bolsonaro. Por exemplo, hoje ele foi amplamente ovacionado numa visita que fez a Santos, em São Paulo. E isto aí causa um pavor na esquerda, quando o presidente não pode sair às ruas e o ex-presidente sai e é ovacionado não só por adultos, também por crianças. Também o Putin continua naquela guerra lá com a Ucrânia. E eu não sei de onde surgiu ou de onde ele tirou isso, mas ele dizendo na imprensa que armas ocidentais da Ucrânia estão caindo nas mãos dos talibãs. E lembrando a vocês, amanhã, 19h30, o Grêmio vai enfrentar ao Bahia, em sua casa, logo depois daquele grande jogo da final da Libertadores, Boca Juniors e Fluminense, quando poderia ter sido o Inter, mas o Inter não chegou lá. O Inter, sim, esse vai tentar se recuperar lá no domingo às 16 horas, lá na casa do Cruzeiro, em Minas Gerais. Parada muito dura. E a torcida não está nada contente com a sua equipe. Inclusive, houve uma controvérsia nesse último jogo em que o Alan Patrick, indiscutivelmente é o melhor atleta do Inter, foi tirado, sacado pelo treinador Kudê. E o Kudê, recebendo críticas, disse que ele estava estafado. Mas ele depois, em entrevista, disse que nada disso. Foi questões técnicas do treinador e não ele. O pessoal até disse que ele deveria contemporizar, mas ele não fez isso. Alan Patrick é o melhor jogador da atualidade, junto com Ener Valencia, Mercado, o goleiro Rocher, são a espinha dorsal do Inter, que embora não esteja fazendo boas apresentações nesses últimos jogos, mas é a base do time. O time não tem peças de reposição à altura. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 1. 16 graus a temperatura. O Zé Sanguiné entrou agora, o nosso amigo. Claro que não é o número 1. Eu tenho que responder primeiro pela ordem cronológica. Começamos o nosso programa às 21 horas. Claro que agora nós estamos ao vivo, depois de fazer aquele nosso preâmbulo e conversando com vocês. Primeiro já respondemos algumas coisas interagindo. Número 1 hoje, inédito. Sempre fica na moita aguardando para interpor logo depois, mas não. É o meu irmão Coronel Severo, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, bairro nobre, que ele pratica a sua ginástica ao ar livre, ali nas margens do rio Guaíba,
todos os dias pela manhã e depois faz aquele ciclismo. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Amanhã poderia ter sido o Inter contra o Boca Juniors. Foi tudo preparado para o Flamengo, mas será o Fluminense. E eu disse para ele, ali interagindo, agora estou falando ao vivo, de que o Flamengo deverá vir muito bem o ano que vem, está com um bom plantel e agora sob a batuta do Tite Gaúcho, embora seja antipático a mim, mas ele é um grande treinador. O Flamengo está se preparando para isso. Essa vez não teve possibilidade, mas ele também está chegando lá, está bem aí o Flamengo. O Jorge Antônio, esse é o nosso amigo, que também gosta de ser chamado de Jorge Stibortes na rede social, e nosso emissário, principalmente na área do esporte, sempre fazendo uma cobertura para nós em imagens e informações. Primeiro, Guerreiro do Chavante, lá da Vila Elsa. Depois se tornou Guerreiro Martinica, pela Liga de Viamão. E agora, como a Liga Canoense que persiste com a sua categoria, que é o Master 60, ele está na Liga Canoense, jogando pelo São Borja. E ele diz que tomara que o tempo ajude e que tenha um bom jogo na rodada de amanhã, uma vez que a Lívia já suspendeu todas as rodadas que haveriam no dia de amanhã, em razão do tempo, que vocês sabem que a nossa várzea não depende simplesmente da chuva, também é do solo, dos campos encharcados, e o pessoal pensa que simplesmente por parar uma chuva já existe possibilidade de fazer jogos, mas a várzea é desse jeito. Não é igual ao profissional com campos drenados, pode estar caindo temporais e pouco interfere no andamento. Mas o pessoal pensa ainda comparando o amador e o varziano com o profissional. Tem uma diferença muito grande. É até porque o da várzea joga por amor à camiseta, por um grupo de amigos que se sente bem, e o profissional não, ele vai aonde paga melhor. Aquele que bota a mão no símbolo e tudo é piada, isso não existe. Isso aí não existe, existe a conveniência. E deveria ser o exemplo, o profissional do amador, mas está sendo o inverso. O amador, inclusive, os jogos acontecem menos confusões do que no profissional. E vejam só, com boas arbitragens, estão sendo contestados o tempo todo, com VAR e tudo. Mas assim é o futebol. E o pessoal diz que eles ganham muito, mas quem regula esses valores, embora gostemos ou não, é o mercado da bola. E o time que pensa em colocar um teto não consegue fazer time. Eu sempre digo na várzea, aquele time que é feito só do seu grupinho de amigos da sua vila ou da sua zona, não vai a lugar nenhum. Isso é só para brincadeira. Para competição não há possibilidade nenhuma. Isto é uma comparação amador e o profissional. Quem nos deu uma boa noite também é os Manequinhas. Primeiro eles eram de Cachoeirinha, agora são de Gravataí e também estão preocupados com esse vento que está aí. Muito mais estava eu. A possibilidade da internet cair. Mas temos uma felicidade imensa. O velhinho lá de cima nos ajuda em todo sentido. E com certeza o nosso programa nessa sexta-feira, temperatura agradável, embora ventando lá fora, a possibilidade de um anticiclone extratropical, e diz que cairá a temperatura aqui no nosso Rio Grande do Sul. Mas o que importa é o agora, é o hoje, assim que nós temos que viver. A alegria de viver, estar vivo, falando e conversando com vocês. Pauta Livre nos dá essa possibilidade. Amigos pessoais, amigos virtuais, todos têm a mesma qualificação. Então, Manequinhas, o nosso boa noite, obrigado por estarem conosco. E o Jorge Antônio diz assim: boa noite a todos, torcemos que esse vento não faça estrago. E aí eu citei que na noite de ontem, zona sul de Porto Alegre, num edifício lá um condomínio lá no bairro Restinga, a caixa d'água balançou pela quantidade de vento. A Defesa Civil pediu que eles abandonassem os apartamentos, mas muitas pessoas que não tinham para onde ir ficaram lá. Mesmo assim, a caixa d'água continua intacta por enquanto, mas balançou, e a prefeitura já disse, a empresa que construiu o condomínio é que é responsável, e não a prefeitura. Mas é desse jeito, assim
é a natureza, e nós aqui somos livres, estamos num país, num paraíso, país tropical. Não temos furacão, não temos terremotos, não temos todas essas catástrofes que acontecem pelo mundo afora. Não podemos deixar que a política destrua o nosso país. Nós estamos num paraíso, mas ainda somos o novíssimo continente. Por isso que nós não temos nem maremotos. As placas tectônicas ainda não estão se deslocando no fundo do nosso oceano. Feliz de nós sermos brasileiros e principalmente por estarmos com essa roda de amigos, que é o objetivo principal. Os manequinhas também disseram, é bastante, 3 vezes mais o exército de Israel, 3 vezes mais a quantidade que nós falamos do Irã, que é quem patrocina todas esses grupos terroristas ali, que muitos não querem dizer que seja grupo terrorista. O Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, todos são financiados, patrocinados e treinados pelo Irã. E eles têm um exército 3 vezes maior que o exército israelense. Realmente os judeus sofrem no meio do mundo árabe. São, como eu brinquei ali, são vizinhos indigestos. Agora sim, agora eu vou responder a eles. Primeiro eu disse quando estavam intercedendo conosco. O casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima, no sábado, não nesse próximo, lá no outro, estará de aniversário. E vai fazer a comemoração lá no Grelato. Já vou fazendo um convite aqui para todos os nossos amigos do Pauta Livre. Mas cada um paga o seu. Ela não vai patrocinar, mas vai ter a possibilidade de receber aos amigos. A Janei Lima é a esposa do nosso amigo Capitão Henrique da Silva e Silva. Todos os dois nos desejam um bom programa. Agora sim, estou respondendo para ti, Zé Sanguiné, que tu havia falado. Boa noite. Após curtir e acionar o sininho, estou assistindo ao Pauta Livre. Que coisa boa, que coisa alegria estar conosco. Eu até aumentei o timbre de voz, sem necessidade. Daqui a um pouco eu tenho que lubrificar. Até vou lubrificar agora a minha garganta, embora não haja necessidade. Mas o ideal é que eu não venha ficar tossindo aí, principalmente na hora de estar conversando com os nossos amigos. Os manequinhas também disseram assim, tempo instável mesmo, muito vento, deixa nós bem informados. E é isso aí, o vento não vai impedir em nada. A nossa sinopse está recheada de informações, muita tristeza, como eu havia falado anteriormente, guerra. Lá nasquelas frentes estão acontecendo guerras na África. Agora Israel e Hamas quis colocar uma cortina entre Rússia e Ucrânia, mas lá a guerra também continua acirrada. Hoje, vários prédios comerciais e privados foram destruídos na segunda maior cidade da Ucrânia pelo exército russo. Isso aí então está sendo uma cortina de fumaça, mas as guerras continuam e nos preocupam e muito. Ali veio ele, Alexandre Marques, expert na área do esporte, se encontra lá na praia de Cidreira, está lá com os seus familiares. E não é veraneio, é mordomia total. É do Expresso da Várzea. E ele diz assim, boa noite, Severo. Domingo, em Minas Gerais, contra o Cruzeiro. Jogo de 6 pontos que o Inter vai jogar. E o Grêmio, sim, esse será amanhã, na Arena contra o Bahia, do Rogério Ceni, que vem buscar um empate. 19h30, realmente. Agora sim, chegou finalmente um palmeirense. Será que é porque o Palmeiras agora assumiu a vice-liderança? Ele andava bem escondido, não interagia conosco há muito tempo. Palmeirense roxo, não vou dizer, palmeirense verde que é. Não o verde periquito do Luciano Hang, que é o terno que o Alexandre de Moraes disse que tinha, criticando aquele seguidor e apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. Mas esse não, também é
de direita, patriota, João Batista Romeiro, de São Paulo, Arujá. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, abraços para vocês e todos os amigos do Pauta Livre. Um bom final de semana, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Claro, com certeza, João Batista, estávamos com saudade da tua presença, estavas afastado por um bom tempo. E o Alexandre Marques assim, hoje faleceu a atriz Elisângela, a que atuou na novela A Selva de Pedra. Ela teve problemas respiratórios. Realmente, ela faleceu aos 68 anos, hoje no Rio de Janeiro, por insuficiência respiratória. 68 anos, nem era uma idade muito avançada, mas a doença não mede idades. É a saúde do ser humano que de uma hora para outra pode se instabilizar. Mas é assim, os nossos ídolos estão indo, com certeza. Ela sempre foi uma grande atriz, muitas novelas da Globo ela fez e também muito cinema. Infelizmente é dessa forma, mas sentimos mais essa perda no nosso mundo artístico. O João Batista disse assim, abraço Severo, junto com você, amigo, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Então retorno aqui ao Estúdio 2 e me inspiro, levanto o tom de voz. Não é possível, mas vou ler um pouquinho, independente da nossa sinopse. Algumas anotações que eu fiz aqui. Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, barrou e suspendeu a indicação de Daniela Teixeira ao Supremo Tribunal de Justiça, que seria a única mulher entre os 3 candidatos, que seriam o Rodrigo Gabit, o embaixador do Kuwait, e Carlos Lins Dantas Pérez, ele é embaixador na República Dominicana. Só a indicação dela é que foi ao Diário Oficial. E com isso o Rodrigo Pacheco suspendeu esta indicação. Parece que havia alguma maracutaia nessa indicação, porque a esquerda está sempre pedindo para que a indicação que seja mulher e de preferência negra. Não sei a cor da pele desta senhora, mas é aquela que foi indicada, mas parece que não havia idoneidade nessa escolha. E o Rodrigo Pacheco, claro que ele não é bonzinho, mas que ele está sentado em cima de muitos pedidos de impeachment. Pode ser uma ilusão ao povo. Ele cuida muito dos seus interesses pessoais. O interesse do povo, é o Rodrigo Pacheco, é aquele que pode encaminhar qualquer das alternativas, inclusive pedido de impeachment para muitas pessoas. Então ele tomou essa atitude. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque eu não posso deixar que os nossos amigos fiquem sem resposta. Nessa hora entrou o Zé Sanguiné e disse assim: boa noite, João Batista, vou torcer para o porco para manter você no pauta. É isso aí. Agora, quando ele foi para a vice-liderança, retornou ao nosso programa. É isso aí, já que os gaúchos estão ficando para trás, claro que eu digo os colorados, não, os gremistas estão bem na parada, estão em 4º lugar, estão no G4, não podem achar ruim, né? O João Batista assim, obrigado, estão deixando a gente chegar. Abraços, Zé Sanguiné. Precisamos comer um churrasco aí no sul, junto com o Severo. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Muito obrigado, esteja sempre conosco, amigo João Batista. A distância nos aproxima, é aqui, a internet. Feliz de nós que podemos estar conversando e nessa roda de amigos. Aqui então vou retornar aqui ao Estúdio 2, porque o tempo passa rápido. 21h47. Não é possível, temos mais informações. Aquela também lacradora, a Paola Carosella, ela era do Masterchef, ela diz que não se relaciona com nenhum bolsonarista, que são escrotos, a expressão dela com a sua falta de educação, que os bolsonaristas são escrotos e burros. Ela é a embaixadora da L'Oréal, da Elserve. Então você já sabe o que deve usar. Uma marca que mantém essa estrangeira convivendo e ganhando
dinheiro a sua vida aqui no Brasil e criticando os bolsonaristas. Mas ela já falou em outra oportunidade, ela já fez maracutaia. Quando ela tinha uma empresa com outros sócios, ela fez com que aquela empresa mostrasse que estava tendo déficit para manter a hegemonia e ela adquiriu essa empresa. Então ela está acostumada com fraudes e é por isso que ela acha que os bolsonaristas são escrotos e burros. Mas ela é embaixadora da L'Oréal, da Elsev. Então nós já sabemos também o que usar. Eu não preciso usar isso aí por causa da minha falta de cabelo. Mas vocês que têm cabelo, e principalmente as mulheres, já sabem o que devem fazer. Vou dar uma ida lá novamente no Estúdio 1. Aqui estou eu. João Batista, se o Porto engatar, vai ser campeão. Juventude 1, Ituano 0. Nos mantém sempre bem informados, Zé Sanguiné, até o término do nosso programa. 22 horas. Mas eu fico sempre no aguardo e lembrando que todas as rodadas da categoria da Lívia de Viamão foi suspenso no dia de amanhã. Em razão dos campos, não haverá jogo. Agora sim, retorno aqui. Golaço do Gabriel aos 18 minutos. Tá se virando num expert também na área do esporte, hein, Zé Sanguiné? Eu sempre falo que o Expresso da Várzea de Alexandre Marques nos dá as informações, mas tu também está sempre atento e o ideal está assistindo ao nosso programa do início ao fim. Se o pessoal quiser só dar uma cutucada, tudo bem, mas se quiser assistir todo o programa, até para fazer crítica, para botar defeito, eu não aceito que só deem aquela cutucada. Eu aceito que bote defeito e diga as razões, mas tem que assistir o nosso programa. Olá no João Batista novamente. E o Estúdio 1 diz assim: Juventude está voltando à Série A. O João Batista que está dizendo, e pelo jeito aqui para nós comer verde. E já foi parceria também lá do Palmeiras, ele torce para o Juventude, pelas cores verdes. É isso aí. Retorno aqui então ao Estúdio 2. Vai lá e vai aqui. Assim é o nosso programa e nos dá muita satisfação e muito prazer. O João Batista assim, acho que sim, João Batista. O Zé Sanguinetti respondeu: João Batista, é um bate-papo entre amigos do nosso programa, enquanto nós vamos dando as notícias. Por exemplo, aquele candidato a São Paulo. Aí, João Batista, é contigo. O Boulos, ele inventou de fazer uma pegadinha. Mas o pessoal observa na internet e destrói tudo isso. As pegadinhas a pegadinha que ele fez era combinada. Ele chegou com um bolo numa casa humilde e pobre e dizendo que ia causar uma surpresa para uma senhora e escolheu aleatoriamente uma casa. E ele disse assim, então ele preparou. Mas casualmente essa senhora que estava recebendo era uma figurante. Basta dizer que tinha um microfone de lapela. É o Boulos sendo Boulos e candidato a São Paulo. Pobre São Paulo, com esse governador Tarcísio que tem um homem com uma visão futurística e agora a prefeitura de São Paulo deixar na mão dos Boulos, não tem cabimento, mas ele faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa para ser eleito. Isto é a nossa política. Vou lá no Estúdio 1. O João Batista assim, aí no Sul eu torço para o São José, nome do time santo, que sou devoto. E eu joguei no São José nos Coroas dos 50 por 5 anos. E é isso aí, realmente é um bom time, um time aqui da zona norte de Porto Alegre, e ele é querido por todos, embora que aqui sempre um torcedor gaúcho, ou ele é gremista ou é colorado. Mas o São José também fica como opção, não em primeira opção, mas como segunda opção. Basta dizer que o seu torcedor é bem pouco a quantidade, mas são pessoas coloradas e gremistas que também torcem para o São José de Porto Alegre. Então retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade. Por exemplo, que nem de lacração, a Disney também amarelou e adiou o lançamento da Branca de Neve, que seria uma colombiana de cor preta. E os 7 anões não eram anões,
Mas agora a Disney está voltando atrás, adiou por 1 ano esse lançamento em Branca de Neve, e não são os 7 anões, e mudou até a sua cor de pele, e vai ter anões, mas só que vão ser anões gráficos. A Disney lacrando, e agora adiou essa estreia aí. Também o governo Lula deve gastar, agora aqui com o nosso governo, o governo Lula deve gastar 300 mil em cortinas lá no seu complexo presidencial. Também um filme da Xuxa, que está sendo um fracasso, e ela culpa os bolsonaristas. Olha, nos dias de hoje, fazer um filme para as criancinhas, para os baixinhos, que ela foi rainha uma vez, uma fada veio visitar, de Xuxa. As sessões estão sendo canceladas. Parabéns! Cada um recebe o que merece, apesar que ela ainda é uma milionária, né? Mas é a Xuxa e tem sonhos futuros, mas parece que a coisa não está sendo muito boa. A Simone também teve seus shows cancelados por falta de público. Amanhã, Daniela Mercury, no Araújo Viana, em Porto Alegre. Eu acredito que vocês, se seguirem a minha recomendação, não irão a esse show. É outra que realmente falou e demais dos bolsonaristas. Teve opção pelo presidente Lula, até por causa da volta daquela Lei Rouanet, mas não precisa denegrir a imagem de outro candidato que é um homem íntegro, embora que não seja perfeito, mas é um símbolo da retidão. O presidente Jair Bolsonaro, ser humano que ele é, defeitos, tem e muitos, mas foi um excelente presidente. Felipe Neto também reclamou e chamou a CBF de corrupta, e agora está sendo processado na justiça, porque diz que o seu time, o Botafogo, foi roubado no jogo contra o Palmeiras, porque houve uma virada fenomenal e um jogador do Botafogo foi expulso. Mas a CBF diz que vai tomar uma providência e vai processá-lo. A guerra em Israel teve outra frente de batalha no norte, na fronteira com o Líbano. O grupo Hezbollah só ontem lançou 12 foguetes contra Israel, embora que o Hezbollah disse que não, por enquanto, não estaria entrando na guerra. Guerra muito triste que já soma mais de 10 mil mortos. 9 mil só na faixa de Gaza. E os números são questionados, esses 9 mil, porque são editados pelo grupo Hamas, e é um grupo terrorista, e não é confiável com certeza. O primeiro-ministro de Israel já disse que só permitirá a entrada de água, alimentos e remédios na faixa de Gaza. Combustível? Não, porque ele diz que se entrar esse tipo de abastecimento, o Hamas se apropria. Bom, como você sabe, o Hamas é que coordena aquela população ali da Palestina, que também são reféns daquele grupo terrorista, embora muitos o apoiem, porque Israel está bombardeando e muitas vezes entrou naquele território lá, então eles são apoiados ou são simpatizantes muitas vezes dos palestinos, mas eles também são refém desse grupo terrorista. A Janja, a primeira dama do nosso Brasil, tentou usar a inteligência artificial com a sua cachorrinha. E ela é metida a blogueira, né? Mas as críticas foram pior. Ela saiu pela culatra, o pensamento dela. Uns diziam, coitadinha da cachorrinha. Outros disseram que essa inteligência artificial deixou ela muito nova e bonita. Então não deu certo esta inteligência artificial usada pela blogueira Janja. É a nossa primeira dama e ela disse que ia mudar o perfil
da primeira-dama, mas está mudando para pior, porque o público não está gostando, na sua grande maioria, quando a maioria deveria estar apoiando ela, porque a maioria é quem votou, porque o seu esposo, o Lula, é quem venceu as eleições, mas parece que não está mostrando isso aí. Lulu Santos também teve que cancelar um show que faria em Santa Catarina. Thaís Araújo, L'Oréal Brasil, também elegeu ela como garota propaganda. A Natura também, né? Então é isso aí, essa mocinha aí, lacradora, né? Ontem também, em Tatuí, São Paulo, um carro capotou várias vezes sem perseguição. Era um HB20, não estava sendo perseguido. Mas, quando ele bateu, despejou na estrada 500 quilos de maconha. O traficante conseguiu escapar e a polícia não o encontrou. Já em Cascavel, lá no Paraná, um carro também fugindo da polícia, esse sim, estava fugindo da polícia, capotou e o motorista foi preso. Estava com quase 400 quilos de maconha. Lá em Paraguaí, iria do Paraguai para São Paulo. Também se preparem, vem aí o DPVAT. Já foi enviado pelo presidente Lula o projeto e também o Haddad, que foi quem planejou isso aí, e vai para aprovação e com certeza será aprovado. O DPVAT, mais uma vez, o Zé Sanguinetti disse assim, ó, ninguém falou sobre o uniforme verde do Inter. Realmente, deu azar. Deu azar o uniforme verde do Inter. Parece que a coisa não é bem assim. Mudou o uniforme, mudou o jeito de jogar e a crítica dos colorados foi imensa. Dentre eles, eu, que realmente futebol, fardamento diferente, mas o futebol não mudou em nada. Também para terminar o nosso Pauta Livre, a Polícia Federal concluiu que o hacker Walter Delgatti mentiu que o assessor daquela deputada bolsonarista, a Carla Zambelli, tivesse pago 10 mil a ele para interferir no sistema ou também fazer uma escuta com o ministro Alexandre de Moraes. Foi comprovado de que o pagamento teria por uísques encomendados. E esse hacker mentiu. Mas pouco vocês veem na imprensa. O João Batista assim, ó, o Inter não se dá bem com o América Mineiro. Realmente não é de hoje. Mas infelizmente, respondendo para vocês, mas tudo tem início, meio e fim. Já são 22 horas e 1 minuto. Agora o nosso próximo encontro será somente lá na segunda-feira, às 21 horas. Já teremos o resultado da decisão da nossa Copa Libertadores da América e eu espero que vocês estejam conosco. Será às 21 horas. Agora eu só tenho a desejar a vocês um ótimo final de semana aqui no nosso Rio Grande, frio e chuvas e vendavais, um ciclone extratropical. Mas tudo isso Deus nos protege. E é com Ele que eu conto sempre. E desejo também a vocês. Fiquem com Deus. O nosso boa noite. É o Pauta Livre que se despede. E até o próximo, hein? Segunda-feira, não esqueçam o nosso encontro, 21 horas.